Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Eu sei que tem muita gente esperando aí um vídeo sobre o que está acontecendo na Venezuela. Vamos ver se eu consigo falar sobre isso amanhã. Mas hoje eu quero comentar o discurso do Bolsonaro em Davos, na Suíça. Só que antes, já sabe, né? Curte o vídeo, confere aí sua inscrição, aciona o sininho, deixa depois aqui nos comentários sua opinião sobre esse assunto e não esquece de me seguir nas redes sociais também, Facebook e Instagram, @LuizCamargoVlog. Então vamos lá. Primeiro, dá só uma olhada nesse papelão da imprensa marrom. A mesma matéria, da mesma jornalista, só que com títulos diferentes. Um que mostra claramente sua repulsa pessoal ao nosso presidente, para assim influenciar o gado. E o outro mostrando o que de fato aconteceu na Suíça. Fora isso, eu ouvi diversos repórteres que persistem em confundir globalismo com globalização. Comentando coisas do tipo, o Bolsonaro se diz contra a globalização e participa aí de um encontro que tem como tema Globalização 4.0. Meus caros, nós conservadores somos contra o globalismo. Bolsonaro e o chanceler Ernesto Araújo fazem oposição ao globalismo e não à globalização. E esse é um governo que vai falar muito sobre isso. Então está mais do que na hora de vocês aprenderem a diferença. Mas para resumir, globalização é um fenômeno positivo que flui aquém de interesses políticos e partidários. Fenômeno aí proporcionado principalmente pelo avanço tecnológico e pelo maior acúmulo de distribuição de riqueza, que só se tornou possível após a Revolução Industrial. Ou seja, a globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo e está completamente relacionada com a criação de uma rede de conexões que deixam aí as distâncias cada vez mais curtas ou até inexistente. Já o globalismo é o conceito de tornar o mundo uma espécie de nação única, com um governo único, leis únicas e principalmente uma cultura única, construindo assim o ambiente ideal para que uma pequena elite governe o mundo todo. Temos que entender que ser conservador aí no escopo político é ser a favor da autodeterminação dos povos, da descentralização do poder e do controle local e democrático das próprias leis. As políticas globalistas visam garantir a vontade de uma elite supranacional não eleita através de controles legais e através da influência direta nas vontades locais para gradativamente se estabelecer uma hegemonia global sobre os povos outrora independentes. A verdade é que o encontro lá em Davos estava repleto de globalistas. Mas isso não quer dizer que o nosso presidente antiglobalista não deveria estar lá para defender a soberania do Brasil em um mundo globalizado. Entendido até aqui? Então vamos ao que interessa. A maioria dos jornais criticaram a atuação do Bolsonaro no evento com uma narrativa de que ele fez um discurso muito rápido e raso, o que mostrou para o mundo uma certa limitação aí do nosso presidente. E eu discordo completamente. Achei que o Bolsonaro foi muito bem instruído quanto ao que deveria dizer e de que forma deveria dizer. E assim fez um discurso calmo e ponderado, onde sem proselitismo foi direto ao ponto, citando de forma sucinta exatamente os assuntos que as pessoas que estavam ali queriam ouvir. Os presidentes anteriores faziam seus discursos redigidos por especialistas aí de cada setor. E assim saía um monólogo longo, cheio de demagogia, que não representava o verdadeiro posicionamento do presidente. Bolsonaro não é aí nenhum grande orador, mas falou o necessário e se saiu muito bem, até porque ele em nenhum momento saudou a mandioca. Falou em estocar vento
e nem fez menção às mulheres sapiens. Mas eu vou elencar aqui os pontos mais relevantes aí do seu discurso. Bom, eu gostei dele ter mencionado que ganhou as eleições com uma campanha que custou menos de $1 milhão, mostrando que realmente os brasileiros fizeram uma escolha real, sem influência midiática, e isso com certeza impressionou a plateia. Ele afirmou também que pela primeira vez no Brasil seus ministros foram frutos de uma escolha técnica, e não o resultado aí de acordos políticos partidários. Com relação ao meio ambiente, ele deixou claro que agricultura e meio ambiente não são antagônicos e que somos o país que mais preserva a natureza, desmistificando a ideia que é difundida aí no mundo todo de que o Brasil não liga para questões ambientais e que aqui temos uma forte prática de desmatamento. Bolsonaro foi contundente ao falar do empenho do seu governo em combater a corrupção e a violência. Mencionou aí que o ministro que estará à frente disso é o Sérgio Moro, e a gente sabe que o nome dele tem fama e prestígio mundial por causa aí do seu trabalho à frente da Operação Lava Jato. Falou também das reformas, só não entrou em detalhes da reforma da Previdência. Uma porque ela ainda não está plenamente definida, e outra porque a forma como será feita é um assunto que diz respeito somente aos cidadãos brasileiros. Depois, Bolsonaro falou algo que soa como música para os ouvidos de quem pretende investir no Brasil e assim aquecer a nossa economia. Ele afirmou categoricamente que vai diminuir a carga tributária, diminuir a burocracia e que vai aumentar a segurança jurídica. Mas o que, na minha opinião, é o ponto mais importante a ser defendido em encontros como esse é o seguinte: o Brasil tem uma péssima fama internacional de ser um país protecionista e fechado economicamente. O que é a herança de uma política social desenvolvimentista dos nossos governos anteriores. Em face disso, ele afirmou que agora o Brasil vai abrir a sua economia, vai abrir as suas portas para fazer negócio com o mundo todo e sem o viés ideológico que outrora nos prendia aos anões do cenário global. Falou também que a economia do país estará nas mãos do Paulo Guedes. E todos que estavam ali presentes sabem muito bem que se trata de um aclamado economista liberal da Escola de Chicago, o que deixa aí desenhado no cenário internacional que agora somos um país livre onde investimentos internacionais serão mais do que bem-vindos. Ou seja, falou rápido, falou o que importa e atendeu às expectativas daquele seleto público. O que me chamou a atenção foi ver esse artigo. O ganhador do Nobel de Economia, Robert Shiller, afirma que Bolsonaro dá medo. E a opinião desse cidadão pode muito bem influenciar os mais incautos, que ainda não sabem que o prêmio Nobel se transformou em uma manifestação política. Não podemos esquecer que um terrorista que queimava seus opositores vivos foi laureado com um Nobel da Paz. Estou falando do Nelson Mandela. O Lula agora está sendo cogitado a receber o prêmio nessa mesma categoria. E só aí já dá para entender o que eu estou querendo dizer. Robert Shiller ganhou o prêmio em 2013, por conta aí das suas críticas ao mercado de capitais após a crise imobiliária de 2008. Só que ele, há muito tempo, é conhecido por tecer comentários contrários às políticas direitistas no mundo todo. E isso o fez ser uma espécie de queridinho da imprensa internacional. O fato é que, sem entrar em detalhes, apenas dizendo que o Brasil merecia coisa melhor, ele não explicou por que o Bolsonaro lhe causa medo. E aí vejo uma semelhança dele com a nossa turminha da resistência, que tinha medo do Bolsonaro instalar uma ditadura e perseguir os homossexuais. Ou seja,
O que conecta o economista aos nossos analfabetos militantes da esquerda é a total falta de argumentos. Mas para ser justo, Robert Shiller até que deu aí uma justificativa. Na reportagem, ele comparou Bolsonaro com o Trump e com o Orbán, o atual presidente da Hungria. Ele disse que os dois, apesar aí de serem extremistas, também fazem discursos moderados, como o do Bolsonaro em Davos. Ou seja, ele não criticou o teor do discurso em si, mas a posição política do nosso presidente. Ele criticou a direita. Eu só espero aí que ele tenha razão e que o Bolsonaro faça aqui o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, assim como também realize todas as conquistas do Orbán, que já está aí no seu terceiro mandato totalmente aprovado pela população por ter colocado a Hungria como referência política e econômica no leste europeu. Bom, e para encerrar, em Davos, Bolsonaro estava plenamente seguro de si. O seu discurso foi polido, mas contundente. Deu as diretrizes do que irá fazer no seu governo. Falou em patriotismo, em família e em Deus. E se você não gostou, eu deixo aqui um discurso que verdadeiramente irá atender todas as suas expectativas. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje, nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro.